Então, pessoal, bem-vindos. Mais uma aula sobre dunas costeiras da nossa disciplina em morfodinâmica costeira. Vamos entrar na quarta parte deste assunto. Hoje vamos falar de algumas estruturas e algumas formas que a gente encontra nos campos de dunas. Tá? O primeiro deles são os blowouts. Os blowouts, blowout é um nome em inglês, né? Em português a gente pode chamar de corredores de deflação. São estruturas erosivas, estruturas erosionais que a gente encontra nos campos de dunas. Tá? Esse tipo de estrutura, ele acontece quando a gente tem uma falha ali na vegetação. Os blowouts eles estão extremamente relacionados à ausência de vegetação no campo de dunas, porque aí aquela areia fica solta, disponível, e o vento tende a cavar naquela região ali, tá? O início de um blowout, ele normalmente é associado a algum evento que fez com que haja uma falha na vegetação que estava segurando aquela duna, tá? Então, ó, erosão por ondas, por algum motivo, uma maré meteorológica, alguma coisa, seguido de um vento muito forte, né? Ou às vezes por aceleração topográfica do fluxo de ar mesmo, né? O ar acelera por conta da topografia e aí tende a cavar em regiões mais baixas das dunas. Uma seca prolongada, alterações no clima que fazem com que a vegetação morra. Há um vento muito forte em algumas situações. Mudanças na vegetação, variação na densidade da vegetação, erosão por água e atividades humanas também. Locais de passagem preferencial de humanos, de trilhas que vão acabar matando a vegetação e vão gerar uma região mais propícia para a formação de um blowout. Tá? Então, como é que funciona esse negócio das bacias de deflação, né? A gente tem o vento erode o sedimento na parte de baixo, na base, né? E aí tende a depositar no sentido que o vento está indo, que ele forma aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha. Não quero pegar uma canetinha. Ele forma aqui o que a gente chama de lobo deposicional, tá? Então a gente tem o fundo desse blowout, é o que a gente chama de bacia de deflação. Aí ele tem as paredes, que a gente pode chamar, que a gente chama de paredes erosivas, né? E todo esse sedimento que vai sendo tirado aqui desse fundo, ele vai sendo depositado no sentido do vento mesmo. E aí é o lobo deposicional. Tem dois formatos que a gente pode encontrar de blowouts. Tem um que é esse formato mais arredondado e raso, que a gente chama de saucer blowout, ou pires, né? Blowout em forma de pires, que é um pratinho raso, assim, que ele é raso, arredondado, com o lobo frontal. E a gente também tem o que é de cava, né? O blowout de cava, que ele tende a ser mais estreito, mais fundo e com lobo deposicional bem grandão, ó, bem alto, tá? Ele é muito mais fundo. Mas a estrutura é a mesma. A gente tem a bacia de deflação, as paredes erosionais e o lobo deposicional lá no fundo, tá? Aqui os mais rasos e mais arredondados são os tipo pires, e os mais fundos e mais altos, com o lobo deposicional bem alto lá atrás, no sentido do vento, né? São os de depressão ou de cava. Tá? Então, são estruturas erosionais. Então, quando a gente tem os blowouts, a gente está falando de situações onde a gente não tem o campo de dunas extremamente estável. A gente tem falhas na vegetação, o que tem de diminuir a estabilidade do campo de dunas para a formação dessas estruturas erosivas. Tá? Então, olha só, dois exemplos aqui de blowouts de pires, né? Saucer blowout, que eles são redondos e mais rasos. Eles têm baixa inclinação. E de cava. Eles são bem mais altos, ó, e tem um lobo deposicional bem grandão. Olha só. Eles têm as paredes bem mais altas, bem íngremes,
mais alongados e são mais profundos. Outra estrutura que a gente pode encontrar são as dunas parabólicas. Tá? É um formato de duna que a gente encontra. Elas têm um formato de U ou de V, né? E elas podem evoluir de um blowout, inclusive, se aquele blowout evoluir com o tempo, tá? Se aquele processo evoluir com o tempo. Ela também tem um lobo deposicional e ela tem os braços, tá? Elas normalmente se desenvolvem de blowouts, né? Ela tem o lobo deposicional na direção do vento, olha só. E ela tem os braços dela, ou as trilhas, né? Fixadas pela vegetação, tá? E o lobo deposicional sempre está depositado contra a direção do vento. Ó, o vento está aqui, os braços estão contra a direção do vento, tá? Por que esses braços estão contra a direção do vento? Porque eles são fixados, eles são estabilizados por vegetação. Eu volto aqui. Olha só, a gente tem o vento vindo nessa direção e aqui a gente tem os braços bem fixos, bem estabilizados pela vegetação. Neste caso aqui, ó, o vento está vindo do mar. A gente tem as dunas parabólicas e os seus braços fixados pela vegetação, tá? Essas são as dunas parabólicas. É um formato de dunas. Então, a gente tem, ó, o blowout crescendo, e aí quando esse blowout ele vai crescendo, ele vai criando as trilhas, né, os braços da duna, e acaba virando uma duna parabólica. Aqui é o meio do caminho, que eles têm o lobo deposicional e tal, a bacia de deflação, e aí isso aqui acaba virando uma duna parabólica. Elas tendem a avançar, ó, pela vegetação e também a se desenvolver nas bordas dos campos de dunas. A gente vai falar de campos de dunas transgressivas e tudo mais, a gente pode ter a formação dessas dunas parabólicas nas bordas desses campos de dunas. Tá? Então, a gente tem, elas são as dunas parabólicas com grandes paredes, que chama, né, long walls. Elas têm grandes trailing edges, na verdade, está escrito errado aqui, tá? Os braços delas são bem compridos e longas bacias de deflação, chegam a ter quilômetros de bacia de deflação, são aquelas que são as dunas parabólicas longas. E existem as dunas parabólicas também curtas, tá? Aqui a gente tem já umas que já foram cobertas totalmente pela vegetação, mas que são, ó, dunas parabólicas que a gente pode chamar relíquias, que são as mais curtas, que têm as bacias de deflação mais curtas e são mais arredondadas. Olha, aqui a gente tem uma longa, ó, e uma mais curta. Aí a gente tem a face a sotavento, né? O lobo frontal e a face a barlavento dela e a bacia de deflação, né? De onde aquele sedimento a princípio estava sendo erodido. E aí quando ele vê esse que era um blowout, que começa a virar uma duna parabólica, a gente já não tem mais muita erosão nessa bacia de deflação. A gente já tem o transporte, esse sedimento essa duna ela vai migrando na direção do vento, tá? E aí ela vai crescendo, as paredes dela vão crescendo, né? O sedimento ele vai saindo aqui da face a barlavento, sobe pelo lobo e desliza para a face a sotavento, né? E essa duna vai migrando continente adentro normalmente. A taxa de migração das dunas parabólicas, ela vai depender de várias coisas. Vai depender da declividade do substrato que ela tá migrando,
o tipo de superfície, da morfologia, do tipo de vegetação que tem ali no entorno, inclusive nos braços dela, da velocidade do vento, da estabilidade da direção do vento. Quanto maior a velocidade, maior as taxas de migração, é óbvio. Mas a estabilidade da direção é importante também. Se o vento vem sempre na mesma direção, as taxas de migração tendem a ser maiores do que a gente ter um vento que muda muito de direção, tá? E o tamanho da duna também, né? Quanto mais sedimento, mais ela vai ter potencial para migrar para áreas mais longes. A estabilização das dunas, ela tá relacionada com a diminuição do volume, porque como a gente vai vendo, ela vai crescendo, ela vai migrando, e aqueles braços delas, trailing ridges, vão crescendo, e muitas vezes não está sendo aportado mais sedimento, não está sendo erodido mais sedimento da bacia de deflação. Então, aquele lobo deposicional acaba minguando, o sedimento ele vai sendo perdido para os braços e essa duna vai minguando. E aí, quanto menos sedimento no lobo deposicional, maior a possibilidade da vegetação conseguir fixar aquele sedimento, e aí essa duna para de migrar e se estabiliza, tá? Uma outra situação também que pode levar à estabilização é uma variação no clima. Se a gente tiver uma diminuição no vento e um aumento na precipitação, um aumento na chuva, a gente também vai facilitar para a vegetação povoar essa parte da areia que estava móvel, né? Porque as trailing ridges dela são fixas pela vegetação e a partir do momento que essa vegetação toma conta de toda ela fica estável, né? Então aqui, ó, a gente tem uma duna parabólica ainda, as dunas ativas, ainda com sedimento solto, e aqui já dunas que foram estabilizadas pela vegetação, né? Aí aqui já dunas relíquias, né? Já cobertas por florestas e tal. Aqui a gente tem dunas de 4.000 anos, que já foram cobertas por florestas, hoje em dia já não estão, já foi desmatado e tudo mais, mas elas não estão ativas mais. E aí vamos falar de campos de dunas transgressivas, tá? O que são campos de dunas transgressivas? São depósitos eólicos também, só que muito mais abrangentes, tá? A escala espacial muito maior do que só aquelas nossas dunas frontais, as dunas costeiras, tá? Esses campos de dunas transgressivas, eles migram tanto em direção ao continente, né, onshore, quanto ao longo da costa. Eles podem ser vegetados, parcialmente vegetados ou completamente não vegetados. Tudo isso vai depender das condições climáticas, tá? E da estabilidade dessa vegetação. Os campos de dunas, eles se formam quando a gente tem muito input de sedimento, tá? Com ventos fortes e dunas frontais desestabilizadas que permitem com que esse sedimento ele avance para dentro do continente. A gente tem aqui, ó, é um exemplo aqui no litoral central, aqui do Rio Grande do Sul, que a gente tem as nossas praias dissipativas, a gente tem aquela história, a gente tem muito sedimento, mas a gente não tem dunas tão estáveis ali nas dunas frontais. Então, esse sedimento, ao longo do tempo, ele vai migrando em direção ao continente e forma esses grandes campos de dunas aqui. Olha só a escala, a gente tem vários quilômetros aqui, ó, essa escalinha aqui tem 1.210 metros. A gente tem vários quilômetros de campos de dunas continente adentro, que são esses campos de dunas transgressivas. E percebam que a gente vai ter vários formatos de dunas diferentes e vocês já vão entender, a gente vai falar deles. Tá? Um formato bem comum que tem nos campos de dunas transgressivas são as dunas barcanas. Tá? As dunas barcanas, elas se formam em situações que não tem tanto sedimento assim disponível, tá? Existe bastante sedimento, mas não é aquela abundância absurda. A gente não tem vegetação fixando nenhuma parte da duna,
tá? E a direção do vento tem que ser relativamente constante. A gente tem esse tipo de forma de duna, tanto em campos de dunas transgressivas, quanto em desertos. Eu não falei de desertos para vocês antes, mas a grande diferença das dunas de deserto para as dunas costeiras é a questão da vegetação. Que no deserto a gente não tem vegetação para fixação de dunas. Tá? E nas dunas costeiras, muitas vezes a gente tem essa vegetação, muitas vezes não tem. Tá? As barcanas, elas são encontradas tanto em dunas desérticas quanto em dunas costeiras, principalmente em campos de dunas transgressivas. Tá? E percebam que o formato delas é o oposto das dunas parabólicas. Porque olha só, os braços das dunas barcanas, eles estão a favor do vento, na direção preferencial do vento. Lembram que as dunas parabólicas eram ao contrário. Eu queria tanto ter uma caneta. Está bem. Dunas barcanas. Tá? E aí aqui, olha só, aqui a gente tem uma duna parabólica, no mesmo campo de dunas frontais, que é daquela imagem que eu mostrei antes para vocês. O vento, ele vem aqui principalmente de nordeste, que seria aqui, ó, do nosso canto superior direito, é a direção principal do vento. E aí a gente tem aqui uma duna barcana e uma duna parabólica. Percebam que é invertido uma da outra. Qual que é a diferença? A diferença é que na duna parabólica a gente tem vegetação fixando aqui os lados, os braços da duna. Na barcana, não. Certo? Aqui a gente tem até um exemplinho de como que uma duna barcana pode virar uma duna parabólica, tá? Com a presença da vegetação, tá? Então, aqui a gente tem no início, olha só, uma foto, uma imagem real e uma imagem de um modelinho, tá? A gente tem uma duna barcana, ausência total de vegetação. E aí a gente tem, por algum motivo, mudou o clima, tá chovendo mais. E aí a gente tem o começo de uma vegetação se estabelecendo aqui nessa região. Ó. A gente tem vegetação se estabelecendo no entorno dessa duna barcana. O vento continua na mesma direção, tá? Da esquerda para a direita nesse caso. O que a gente tem? A gente tem que esse sedimento essa duna começa a se transformar, ela não consegue mais migrar como uma barcana, com os braços em direção a favor do vento, porque tem vegetação. E aí essa duna começa a se transformar, olha só, a grande parte do sedimento atravessa e deixa os braços fixados pela vegetação para trás. Olha só, aqui o real e aqui o modelado. E essa duna acaba se transformando numa duna parabólica que, com o passar do tempo, vai acabar sendo totalmente estabilizada pela vegetação. Aí aqui a gente tem já o lobo frontal da duna parabólica, os braços fixados pela vegetação. Certo? A vegetação faz com que os braços fiquem fixados e ela se inverta de posição da duna barcana para a duna parabólica. Tá certo? Aqui só um exemplo, algumas barcanas lá em Marte, não tem vegetação, então em Marte é barcana, então o vento está vindo aqui do nosso nordeste, norte-nordeste, nessa imagem. Aí as dunas transversais, né, que dão nome até aos campos de dunas transversais. Essas dunas transversais, elas acontecem quando esse formato de dunas, né, quando a gente tem muito sedimento e pouca vegetação, tá? A direção do vento também é constante, né? E a gente tem, é como se fossem muitas dunas barcanas, só que uma grudada na outra, tá? Que aí não dá nem para formar os braços das dunas, porque as dunas barcanas são individuais, né? Que a gente, como se a gente soldasse um monte de duna barcana, tá? E aí a gente forma as dunas transversais. Tanto que se existir uma variação de quantidade de sedimento com relação ao aumento da quantidade de sedimento disponível, se a gente tiver a tendência inicial de formação de barcanas, quando aumenta o sedimento disponível, a gente tende até a formação de dunas transversais. Certo? Então, aqui a gente tem aquele clássico, a face mais suave na direção do vento e depois a face mais íngreme no sotavento. Tá? Aqui, ó, mais uma imagem aqui do Rio Grande do Sul, de campos de dunas transversais. Ó, a gente tem, eles são
linhas de dunas, como se fosse um monte de duna, uma soldada na outra. Muito sedimento disponível e nada de vegetação, porque se a gente tem vegetação, essa areia começa a ser fixada, ser estabilizada, e a gente tem a formação das dunas barcanas daí. E aí mais um outro formato, que é um formato menos comum, que é quando a gente tem o vento vindo de diversas direções, o vento variando demais, e aí a gente não tem a duna se formando numa direção preferencial, e elas acabam ficando nesse formato que a gente pode chamar de formato de estrela. Mas aí é quando o vento varia muito de direção. E a gente tem que ter bastante sedimento disponível também. Tá? Bom, então esses foram as formas, as estruturas relacionadas às dunas costeiras. Vamos acabar por aqui esse vídeo. E na próxima a gente finaliza o assunto de dunas costeiras. Qualquer dúvida, não deixem de postar. Fiquem bem e até o próximo vídeo.